Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Alicia, bom dia, Angeline, bom dia, Gabriel, Giovana Maria, Guilherme, Valeriano, Leonardo e Vinícius. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Vou começar Bom a... dia. Bom dia, vou começar aqui agora. Certo? Vocês estão vendo essa tela aí? Tranquilo? Dá para ver Sim. de boa? Minha voz está saindo tranquilo, de boa? Uhum. Valeu, obrigado. Então, olha só, galera, eu separei alguns exercícios aqui, certo, da nossa primeira aula, que começou lá no dia 8. Então, todos os conteúdos aí para a nossa, no caso, vai ser a nossa NT2, né, a NT2 começa a partir do dia 8 de junho, beleza? Então, as nossas aulas aí para a nossa segunda prova começa aí a partir do dia 8 de junho. Então, tudo que está lá no mural, a partir do dia 8 de junho, aí já se encaixa, no caso, para a nossa prova da nossa NT2 do segundo bimestre. Tranquilo? Mas vamos lá. Ó. Esse primeiro exercício é um exercício que tem alguma aplicação aí do teorema de Tales no triângulo, certo? Não tem grande complexidade, apenas uma interpretação razoável. Então, o objetivo dessa aula de hoje é aprimorar aí nas resoluções de exercícios. E aí eu peguei essa daqui lá da página 156, exercício 7, certo? Ele fala o seguinte: duas avenidas têm origem em um mesmo ponto. Minha caneta alterou aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Beleza? O exercício fala, né? Duas avenidas têm origem em um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas, como mostra na figura. Então, olha só, tem duas avenidas, então no caso aqui, ó, eu tenho esse primeiro triângulo que é um quarteirão, certo? Aqui são construídos prédio, casa, seja lá o que for. Eu tenho esse segundo quarteirão aqui, que também tem prédios, casas, e aí eu tenho essas ruas aqui, ó. Eu tenho essa rua. Eu tenho essa rua aqui, certo? Essa primeira rua que vai passar por aqui. Eu tenho essa outra rua que passa por aqui, essa outra, e no caso, essa outra aí, são essas ruas. E quando ele fala, ó, e corta duas ruas paralelas é duas ruas que estão do lado da outra e elas não se tocam. Então, uma rua paralela é essa e outra rua paralela é essa, uma ao lado da outra, certo? Tranquilo. Aí ele pega e fala, ó, em uma avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas medem 50 metros e 80 metros. Então, aqui 50 e aqui 80 metros, respectivamente. Na outra avenida, partindo de A, então, olha só, eu tenho essa avenida, certo? E eu tenho essa outra avenida partindo de A, que no caso seria essa avenida aqui, certo? Aí ele fala, ó, cadê na outra avenida, partindo de A, o primeiro quarteirão é 36 metros menor que o segundo. Quais os comprimentos dos quarteirões da segunda avenida? Então, veja bem, ele me deu a medida desse quarteirão e a medida desse outro, 50 e 80 metros, né? Antes das ruas paralelas. Ele pega e fala que o primeiro quarteirão, no caso, essa parte daqui, ó, certo? É 36 metros, 36 metros menor que o segundo. Mas ele fala o valor do segundo quarteirão, que seria, no caso, esse quarteirão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele fala o valor desse quarteirão? Não. Ele só fala que esse quarteirão, que eu vou até colocar de vermelho aqui, certo? É 36 metros, certo? Menor que esse azul. Então, se eu não sei o valor, no caso desse daqui, que é o azul, ele só fala que o vermelho é 36 metros menor do que o azul, então eu posso dizer o seguinte: se eu não sei o valor do azul, eu vou chamar ele de X, certo? Eu também não sei o valor, no caso, aqui desse outro quarteirão aqui. Ele só fala que é 36 metros menor que o segundo. Então, se aqui mede X,
aqui vai medir x menos 36, certo? Então, ó, se aqui mede x e esse daqui é 36 metros menor do que esse, então esse quarteirão eu posso dizer que ele é x menos 36, certo? Essa é a relação que eu consigo expressar. Repetindo, na outra avenida, partindo de A, o primeiro quarteirão é 36 metros menor que o segundo. Então, se é 36 metros menor que o segundo, se esse mede x, esse mede x menos 36. Tranquilo? E aí eu monto a relação de Tales no triângulo. Como assim, ó? Eu posso fazer o seguinte, ó, que 50 tá para x menos 36, então eu vou escrever assim, ó, que 50, certo? Que 50, certo? Está para x menos 36, da mesma forma que 80, vai estar para quem? Vai estar para x. Então, a relação que eu consigo mostrar é essa. Então, eu consigo descobrir, certo, o comprimento do quarteirão maior. Descobrindo o comprimento do quarteirão maior, eu vou fazer o valor do quarteirão maior menos o valor, certo, de 36, que eu vou achar o valor do quarteirão, no caso, menor. Tranquilo, cheguei nessa relação. O que que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar x menos 36 e multiplicar por 80, certo? Vou pegar x e multiplicar por 50. Essa é a relação que eu vou montar. Então, ó, 50 vezes x, isso é igual, certo? Isso é igual a 50x, certo? É igual. E aí vai ficar assim, ó, 80 que multiplica, no caso, aí, certo? X menos 36. X menos 36. Montei essa relação. 50 vezes x é igual a 80 vezes x menos 36. A ordem aí que eu coloco não importa, certo? Porque é a multiplicação. Continuando resolvendo, isso daqui vai ficar 50x é igual, e aí eu multiplico assim, ó, 80 vezes x vai dar 80x. Agora eu multiplico esse outro aqui. 2.880. Quanto? 2.880. 2.880, né? 80 vezes 36. Valeu, muito obrigado. Agora, o que que eu faço? Agora eu tenho que separar, no caso, as incógnitas, né? Como é que eu separo essas incógnitas? Eu vou colocar x no primeiro membro, ou então no segundo membro, e um valor, no caso aí, que tem só número, certo? Eu vou colocar do outro lado. Galerinha, eu sei que vocês sempre estão acostumados a deixar o x no primeiro membro. Mas por que que eu não vou deixar dessa vez o x no primeiro membro? Veja bem, se eu passo o 80 para o outro lado, ele vai negativo, certo? Então, esse lado aqui vai ficar 50 menos 80. Está errado fazer isso? Não, não está errado. Mas vai ficar um resultado negativo aqui e um resultado negativo aqui. Para evitar isso, para ficar resultado positivo e positivo, eu não ter que fazer, certo, uma jogadazinha que é para fazer trocar de sinal, eu vou pegar esse 50 e vou jogar ele para o segundo membro, certo? Eu vou pegar esse menos 2.880 e jogar para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, é igual, o 80, ele já está exatamente onde eu quero que ele esteja. O 50, ele é positivo, ele vem para o outro lado, no caso, negativo, vai ficar 50, menos 50x. Agora, olha só, menos 2.880, ele é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, ele vai positivo, fica 2.880 desse lado, certo? Agora eu vou repetir ele aqui de novo, ó, 2.880 é igual 80x menos 50, isso daqui vai dar igual a 30x, certo? Agora veja bem, o 30, ele está multiplicando o x. Eu vou passar ele dividindo. Vai ficar 2.880, certo? Deixa eu ganhar mais um espaço aqui, dividido por
30, e isso vai ser igual a x. Então, eu passei o 30, no caso, dividindo. Dá Então, 96. 96, né? Então, x vai ser igual a 96 o quê? 96 metros. Então, veja bem, ó, esse valor aqui, ó, mede quanto? 96 metros. Esse valor aqui mede quanto? 96 menos 60. 96 menos 36, isso dá igual a 60. Então, a nossa resposta, certo? A nossa resposta vai ser o primeiro 60 metros e o segundo aí 90 metros é a resposta. Quais os comprimentos dos quarteirões da segunda avenida? Um tem 60 metros e o outro aí tem 90 metros. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso daí? De boa? Professor, Tá de tem boa. como Pessoal, explicar a de única, novo? É que, tipo, tá meio confuso. a Deixa única eu... diferença que o senhor fez foi poder fazer jogadas de troca de posição, né? Pra deixar tudo Isso, positivo em vez de tudo negativo, né? isso, exatamente, porque não importa, certo? Não importa se eu deixo, no caso aqui, ó, o X no segundo membro ou no primeiro membro. Toda vez que eu vou me deparar com resultados negativos, eu paro um pouco e vejo se é melhor deixar o X aqui, ó, no segundo membro ou deixar ele no primeiro. Dessa vez eu escolhi deixar ele no segundo membro da equação, né? Então, deixa eu explicar aqui para quem não sabe o que é o membro da equação. Veja bem, ó, esse lado aqui, ó, ele é o segundo membro, certo? Ele está depois do sinal de igual. Esse outro aqui, no caso, ele é o primeiro membro. Eu escolhi fazer o quê? Deixar o x aonde? Sempre no segundo membro. Porque se eu faço essa jogada aqui, eu passo 80 aqui para o outro lado, ele ficava 50 menos 80 e daria um resultado negativo. Daria um resultado negativo. Certo? Para evitar isso, eu fiz dessa forma. Mas quem está acostumado aí, ó, com x no primeiro membro, certo? Pode fazer com x no primeiro membro, não tem nenhum problema. Tranquilo? Indo para a próxima questão, lá do caderno de atividades, acho que é página, deixa eu ver aqui, 86, exercício 11. Então, nós temos aí, a partir do momento que a gente tem 3 ou mais retas paralelas, no caso a reta A, B e C, são retas paralelas. Então, se nós tivermos aí, ó, retas, 3 ou mais retas paralelas, certo? Nós dizemos que é um feixe de retas paralelas. Essas retas paralelas estão sendo cortadas aí por duas retas, no caso aí, transversais, que no caso é essa primeira aqui, que tem uns pontos T, S, R, e essa segunda reta aí transversal, que é WV1, certo? E aí o comando da questão diz, calcule a medida de x, que é esse x aqui, certo? Sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Vamos aplicar, no caso, o teorema de Tales, novamente, né? O que é o teorema de Tales? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho esses comprimentos x e 5 centímetros, eu tenho 2 e 2 centímetros. Como é que eu vou resolver isso daqui, ó? Eu posso fazer da seguinte maneira, ó, que x, certo? Que x está para 5, então eu vou pegar aqui, ó, x está para 5, da mesma forma que 2 centímetros está para 2 centímetros, então da mesma forma que 2 está para 2. Certo? E aí vai ficar da seguinte maneira, ó. Vou repetir aqui, ó, x dividido para 5, x dividido para 5 é igual, 2 dividido por 2 é igual a 1. Certo? Agora, olha só, o 5, ele está dividindo, não tá? Eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar x é igual a 5 vezes 1. Passei ele multiplicando. 5 vezes 1 é igual ao próprio 5. Então, x mede quanto? 5 centímetros. Essa é a resposta. Mas isso daqui era um pouco óbvio, viu? Por que era um pouco óbvio? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir apagar. Aqui é x, aqui é 5. Agora, veja bem, aqui é 2 e aqui é 2. Tem o mesmo comprimento. Consequentemente, aqui também teria que ter o mesmo comprimento. Por quê? Porque todos esses feixes de retas paralelas, eles seguem aí uma relação de proporção. Então, se aqui é 2, aqui é 2, se aqui é 5, consequentemente, aqui também teria que ser
5 centímetros. Belezinha? Pessoal, e pelo raciocínio de ser também dois números inteiros, né, no caso. Uhum. Exatamente, de trabalhar apenas com números inteiros, dava aí para descobrir essa relação de proporção. Indo aqui para a questão 12. A questão 12, olha só. A questão 12 segue esse mesmo raciocínio. Vou até resolver de outra maneira essa questão 12 aqui, ó. Na figura, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Na figura, as medidas são dadas em centímetros, sabendo que M é paralelo a N e N é paralelo a T, determine o valor de X. Segue um pouco aquela linha de raciocínio daquela questão. Aqui, ó, 18 está para 18, da mesma forma que 2x mais 5 está para 3x menos 4. Toda vez que você se deparar aí, ó, com valores iguais, vocês podem fazer da seguinte maneira, ó, você vai pegar 2x mais 5, você pode pegar aqui, ó, 2x, certo, mais 5, e igualar, já que aqui, ó, eles são proporcionais, você pode igualar com 3x, certo, com 3x menos 4. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei aqui, ó, com aquela mesma linha de raciocínio da questão anterior, certo? Que esses dois lados aqui, esses dois comprimentos, certo? Eles são iguais. Por eles serem iguais, eles não vão influenciar em nada. Então, eu trabalho apenas com essa parte aqui. Eu igualo, certo? Esse segmento de reta com esse outro segmento de reta. Nós estamos falando de comprimento. Então, o comprimento desse ponto até esse outro ponto é 2x mais 5, e o comprimento desse ponto até esse outro ponto é 3x menos 4. Agora a gente consegue resolver. Agora, olha só, eu tenho aqui, ó, 2x e aqui eu tenho 3x. Por que que eu vou preferir novamente pegar esse 2x e jogar ele para o segundo membro? Justamente porque se eu jogo 3x para o primeiro membro, vai dar o quê? Um resultado negativo. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o 4, jogar ele para o outro lado. Tudo que é número vai para o meu primeiro membro e tudo que é letra vai ficar no meu segundo membro. Então, o 5 ele já está bonitinho aqui, positivo. O 4, no caso, ele é negativo, ele vai para o outro lado, positivo. O 3x, ele já está onde que eu quero que ele esteja. O 2x, ele é positivo, vem para o outro lado, negativo. Se fosse o contrário, tudo isso daqui estaria dando resultados negativos. Também não estaria errado, mas eu prefiro fazer assim, certo? Quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês escolhem aí a melhor forma. Agora, olha só, 5 mais 4. 5 mais 4 é igual a 9. 9 é igual a 3x menos 2x. 3x menos 2x, isso daqui vai ser igual a x, certo? 3 menos 2 é igual a 1x. Então, essa daqui é a resposta aí da minha questão. Tranquilo? Então, o valor de x... Ó, lembrando, galera, que tem que tomar cuidado em uma coisa. Ele fala, ó, determine o valor de x. Se ele fala para determinar, certo, o valor de cada segmento, eu teria que fazer a substituição. Por exemplo, seria 2, esse resultado aqui, ó, 2x, certo, mais 5. Então, seria 2 vezes 9 mais 5, certo? Que o x vale 9. Então, 2 vezes 9, 18. 18, no caso, mais 5 vai dar igual a 23 aí, pode ser, sei lá, centímetro. O outro lá, ó, 3x menos 4, esse é o segundo aqui, ó. Então, ficaria, ó, 3 vezes 9 menos 4. 3 vezes 9, 27, menos 4, isso é igual a 23, que não seria nenhuma surpresa para a gente, né? Por quê? Porque esse aqui é 18, aqui também é 18. Esse aqui é 23, aqui também vai ser o quê? 23, justamente porque essa relação aqui, certo, tem os mesmos valores. Tranquilo? De boa? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo entendendo? Tinha feito uma pergunta aqui. Cadê? Professor, a próxima prova é dia 8 de junho já? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não. Eu acho que não vai ser dia 8 de junho ainda, não. Começa dia 13, professor. Eu
acho que começa dia 13. Acho que começa dia 13. Aí, dia. Só que eu acho que a última é a do senhor. Então a sua eu acho que vai ser dia 17. Acho que vai ser dia 17. Vai ser Ô, no professor, Eu, você tem uma mesa digitalizadora para fazer esses desenhos e tal? eu comprei essa daqui, ó. Dá pra ver aí? Não, né? Não dá pra ver, né? Mas eu comprei. Hoje eu não quero aparecer, não. Hoje eu tô muito esquisito. Depois eu mostro pra ela. Eu comprei uma bem simples, foi uma Onibi da Waco. Para fazer videoaulas, elas são perfeitas. Alguém. Eza, desliga o microfone aí, por favor. Ah, sim, perdão. Tá me escutando aí as conversas na sua casa. Obrigado. Certo? Vamos voltar onde é que eu parei. Certo? Escrever com o mouse é impossível escrever com o mouse, galera. Então, tive que usar uma mesa digitalizadora. Certo? A questão, essa daí é a número 13, certo? Bem fácil também a número 13, usar relação de Tales. Não sei se vocês já perceberam, mas esses exercícios aqui, se você teve a primeira interpretação, já era, você matou praticamente a questão toda a partir do momento que você tem a primeira interpretação. E não tem muito o que fugir disso, né? Por exemplo, eu calculo o valor de x sabendo que R, S e T são retas paralelas. O que eu faço para resolver esse exercício? Aquela mesma macete, ó. Pode ser que, ó, 5 está para x, então você vem e escreve, ó, 5 está para x, da mesma forma que 4 está para 12. Fez essa relação, você vai multiplicar cruzado. Vai multiplicar 5 vezes 12, 5 Certo. que é 60, e vai multiplicar x vezes 4, né, que vai ser 4x. 5 vezes 12 é 60, certo? Que é igual a 4x. O 4 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, vai ficar 60 dividido para 4, certo? 60 dividido para 4, isso daí é igual a 15. Então, essa relação aqui, certo? É igual a 15. 15 centímetros, certo? Eu gosto de colocar sempre a unidade de medida, porque nós estamos falando em comprimentos aqui de retas paralelas, certo? Se estamos falando de comprimento, sempre é bom colocar a unidade de medida, certo? Indo para a próxima questão, essas duas aqui, deixa eu ver. Beleza. Essa daqui, ó. Essa daqui já é, no caso, a aplicação aí de teorema de Tales no triângulo, certo? O que é o teorema de Tales no triângulo? A mesma relação que essa que nós fizemos no exercício 13. A diferença é que vai ser aonde? No triângulo agora. Ele diz o seguinte aí, ó. Ele fala, calcule o perímetro do triângulo equilátero ABC. Veja bem, ele fala que o triângulo, no caso, é equilátero, certo? O triângulo é equilátero. Um triângulo equilátero, ele tem, no caso aí, todas medidas iguais. Então, ele tem todas as suas medidas iguais. Como é que eu vou montar aqui, ó? Partindo aqui, no caso do A, eu vou dizer aqui, ó, que A está para C, certo? Eu vou dizer que A está para C, certo? Agora, veja bem, uma das relações de Tales, ela não precisa ser segmentos consecutivos. Ela não precisa ser segmentos consecutivos. Eu fiz aqui, ó, A está para C, certo? Da mesma forma que desse ponto aqui, ó, até o C é quanto? É 7 centímetros. Então, eu fiz uma relação que meio que eu estou pulando alguns aspectos aí, ó. Eu fiz A para C e dividi por 7. Certo? Eu peguei um comprimento bem grande, que era esse daqui, ó, de A até a C, e dividi por 7. Esse outro também tem que ter essa mesma regra, né? Eu tenho que pegar do maior até o menor, por quê? Porque eu peguei do A até o C. A outra relação também tem que ser da mesma forma. Eu tenho que pegar do maior até o menor. Então, eu tenho que somar 4 mais 2. Então, eu vou fazer assim, ó, 4 mais 2, certo? Está para quem? Eu peguei aqui, ó, A está para C e dividi apenas por esse comprimento.
Aqui eu vou pegar, ó, 4 mais 2 e tenho que dividir apenas por esse comprimento, que é igual a quanto? Que é igual a 4, certo? Que é igual a 4. Agora eu faço essa relação aqui, ó. Vou resolver essa parte, aqui vai ficar AC dividido por 7 é igual 4 mais 2 é igual a 6 dividido por 4, certo? Agora, olha só, eu tenho que descobrir, certo, o perímetro. Então, eu vou pegar aqui esse 7 e vou passar ele multiplicando. Vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Vou continuar aqui, ó. Vai ficar AC é igual a 6 vezes 7 dividido por 4, beleza? 6 vezes 7... Opa, falhou aqui. Apertei o botão sem querer. Certo? 6 vezes 7 é igual... De novo. 6 vezes 7 é igual a 42 dividido por 4. 42 dividido por 4 é igual a 10,5, no caso, centímetros. Agora, veja bem, eu descobri, né, que o lado do A até o C mede quanto? 10,5 centímetros. Mas o triângulo não é equilátero, então aqui tem 10 e aqui também tem 10. Os três lados têm 10. Então, eu pego 10,5 e vou multiplicar por quanto? Por 3. E aí eu calculo o perímetro, né, as medidas laterais. Então, 10,5 multiplicado por 3, isso vai dar 31,5 centímetros, beleza? Esse daí é o lado, o comprimento, o perímetro, quer dizer, do meu triângulo equilátero. Belezinha? Agora, resolver essa outra aqui, ó. E aí a gente... Professor, Oi? uma dúvida, por que esse AC dividido por 7? Não entendi direito. As relações de proporcionalidade no teorema de Tales de Mileto no triângulo, certo? Ele aceita tanto os segmentos consecutivos quanto os segmentos que estão dentro de outros segmentos, certo? Como assim, professor? Segmentos que estão dentro de outros segmentos. Olha só o que eu fiz. Eu peguei do A até o C, certo? Eu peguei toda uma lateral. E o único número que tinha para fazer essa proporção era somente quem? O 7. Então, eu fiz a relação de proporção da seguinte maneira, do A até o C e dividi por 7. Quando eu faço a relação para o outro lado, eu tenho que seguir a mesma linha de raciocínio. Então, eu tenho que pegar um comprimento que vem do C até o B, certo? Um comprimento aí que daria do C até o B seria um comprimento aqui do 4 até o 2. Do 4 até o 2, no caso, tem o quê? 6, no caso, centímetros. Então, olha só, eu fiz do A até o C e peguei esse carinha aqui, ó. Se eu estou fazendo do 4 até o 2, eu tenho que pegar quem? Um carinha que seja o quê? Proporcional a ele. Por isso que esse daqui, ó, eu dividi por 7 e esse daqui eu dividi por 4 e não por 2, certo? Para seguir essa linha de raciocínio da proporcionalidade. Entendeu? Certo? Olha só esse outro aqui, ó. Deixa eu... Vou apagar essa parte aqui novamente. E aí eu vou fazer só mais esse exercício aqui, e aí eu faço a chamada e libero vocês. Então, esse outro aqui, ele diz o seguinte, ó, resolva, né? Não diz nada, né? Eu peguei uma letra B aleatória. Então, eu posso fazer, certo, que 1,5 está para 1,8, ou então eu posso fazer de várias maneiras diferentes, ó. Eu vou fazer a seguinte, ó, 1,5 está para 1, da mesma forma que 1,8 está para x. Então, 1,5 está para 1, da mesma forma que 1,8 está para x, certo? E aí eu multiplico o cruzado. Aí, no caso, eu posso ainda simplificar. 1,5 dividido por 1 é o próprio 1,5. É o próprio 1,5, certo? E aqui fica 1,8 dividido para x. Vou passar o x multiplicando e 1,5 dividindo. Vai ficar x é igual a 1,8 dividido por 1,5, certo?
Aí, ó, 1,8 dividido para 1,5, isso vai dar 1,2. 1,2. Então, o valor desse meu x aqui é 1,2 centímetros. Tranquilo? Alguma dúvida? Algum trauma? Alguma reclamação? Tranquilo? Gostaram das notas de matemática? Não? Sim? Não. Tranquilo, galerinha. Então, tranquilo. Então, então esse daqui foi aí a nossa resolução de exercícios. Eu vou fazer a chamada para não atrasar vocês aí para outra aula, vai ser rapidamente. E aí, na próxima aula, eu vou selecionar, galerinha, uns exercícios, no caso aí, exercícios que tem mais aplicação, para a gente não ficar trabalhando apenas com essa parte, né? Que tipo de exercício de aplicação? Exercício dessa forma aqui, ó, que seja contextualizado, porque em exames de vestibular não cai desse jeito. Ah, professor, não cai desse jeito, mas você está ensinando? É o seguinte, a gente precisa pegar a habilidade matemática para depois pegar a habilidade interpretativa. Isso daqui exige uma interpretação maior, certo? Se fosse 2 feixes de retas paralelas, para você fazer essa conta aqui, ó, seria moleza. Mas precisa do quê? Da interpretação, certo? Então, fica aí em cargo da interpretação. E o meu foco vai ser nesse tipo de exercício. Eu acho que amanhã a gente tem uma outra aula. Deixa eu ver, amanhã nós temos a primeira aula. Eu vou fazer uma aula sobre exercícios antes de avançar mais no conteúdo. Tranquilo? Professor, Beleza, pô. Beleza. Ah, naquela 16, poderia colocar 7 sobre x? 16. Fazendo do jeito normal. Deixa eu ver aqui a 16. Essa 7 sobre x. 7 está para x e 4 está para 2. Aí faz o cálculo, depois multiplica por 3. Deixa eu ver aqui, velho. Aqui, o Valeriano, olha só o que acontece. Você consegue... Eu fiz aqui, né? O do A está para 7, da mesma forma, né? Que 6 está para 4. Foi essa relação que eu fiz, não foi? Agora, observa bem. Quem que é a minha incógnita? Aqui, ó. Quem é que é a minha incógnita que eu estou querendo descobrir o valor? Não é a C? A diferença, né? Você colocou 7 está para X. Você não poderia, no caso, colocar 7 está para X. Certo? A gente pode tentar. Vamos fazer isso? Então, você quer dizer o seguinte aqui, né? Que 7 está para X, da mesma forma, no caso aí, que 4 está para 2. Vamos ver se assim sai? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 7 vezes 2. Vou multiplicar cruzado assim, ó. 7 vezes 2 é igual a x vezes 4, que é 4x. 7 vezes 2 igual a 14, isso é igual a 4x. Vou passar, no caso, 4 dividindo, porque ele está multiplicando. Vai ficar 14 dividido por 4 é igual a x. E aí, 14 dividido por 4 é igual a 3,5. É igual a 3,5. E aí a gente viu o seguinte, né? Tá certo ou tá errado? O resultado deu o mesmo? Deu diferente, né? Deu diferente, não deu esse resultado? Não, a gente quer calcular o perímetro, né? A gente quer calcular, no caso, quer calcular o perímetro aqui, ó. Seria 3,5 aqui. Então, eu teria que somar, ó. Eu teria que fazer essa soma aqui, ó. Que soma seria essa? Seria 7. Opa, minha caneta tá dando umas falhadas aqui. Seria 7 mais, né? 7 mais 3,5 mais 3,5 mais. Aí, no caso aqui, ó, seria 4 mais 2. Somando isso daí, não vai dar o resultado, que é o resultado de 31,5. Então, seguindo essa linha de raciocínio, não estaria certo. Agora, por que isso daqui não está certo? Essa relação que a gente acabou de montar aqui, ó, ela não segue uma relação de proporcionalidade. Por que ela não segue uma relação de proporcionalidade? Porque eu estou fazendo uma relação de proporcionalidade entre a reta que vem do ponto A, certo? Deixa eu limpar essa imagem aqui que está muito... Não, mas se eu limpar vai apagar tudo. Eu estou fazendo uma relação de proporcionalidade do A
até o C, certo? E eu não estou fazendo aqui, ó, do B, no caso, até o C. Então, quando eu faço isso, acaba dando um valor, no caso, errado, porque eu não sei, no caso, o valor de A até B. Mas o jeito certo de fazer teria que ser mesmo pela como é que fala? Teorema do triângulo, teorema de Tales, no caso, no triângulo, certo? Dessa forma estaria errado. Tranquilo, galerinha? Vou parar aqui a gravação e a apresentação da tela, certo? Vou interromper aqui a